Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o texto de Darcy Ribeiro para a UFPR. Ou melhor, nessa sequência de vídeos, né? É um texto longo, então eu vou dividir em alguns vídeos para que não fique tão cansativo para todos nós, né? Não só para vocês e para mim também. Primeiro eu quero falar um pouco sobre a figura de Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele com toda certeza está ao lado de Sérgio Buarque de Holanda e de Gilberto Freire como um dos principais pensadores sobre o Brasil e sobre a sociedade brasileira. Um aspecto interessante da vida do Darcy é que ele não foi apenas um acadêmico, ele foi um homem de ação também. Como assim um homem de ação? Ele participou politicamente da história brasileira. Ele foi ministro de Educação do governo João Goulart, ele foi senador pelo Rio de Janeiro e ele também foi vice-governador do Rio de Janeiro ao lado de Leonel Brizola, isso lá nos anos 80 para 90, logo depois ali no processo de abertura política do Brasil pós-ditadura militar. Além disso, Darcy Ribeiro, ele é um dos primeiros pensadores a realmente tentar de fato encaixar o indígena numa sociologia brasileira. E ele não o faz de maneira rasa, ele viveu bastante tempo entre diversos povos indígenas diferentes para tentar viver e compreender ainda melhor a dinâmica deles e a relação deles, não só com a natureza, aquela coisa da antropologia, mas com as próprias transformações que o homem branco impactou nesses povos. Na própria introdução da obra, O Povo Brasileiro, ele fala, né, olha, eu sou um homem de ação e um homem de partido. Então ele já era do PTB, antes da ditadura militar, e depois da ditadura ele vai ser do PDT, sempre muito alinhado à ideologia trabalhista, aquela que foi preconizada por Getúlio Vargas lá nos anos 30, 40 e assim por diante. Essa obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, da qual a Universidade Federal do Paraná pegou o capítulo 3, o processo sociocultural, é uma obra que, querendo ou não, ela transforma a sociologia brasileira, né? E não é à toa que ela está aqui, não é à toa que Darcy Ribeiro também aparece em diversas outras provas de vestibular quando se fala em sociologia brasileira, porque ela é uma obra magna, vamos dizer assim, ela é a obra-prima do autor. Não é a única, né? Darcy Ribeiro escreveu sobre várias outras coisas, ele escreveu muito sobre a formação da identidade latino-americana também, ele é um autor muito respeitado na América Latina, quando pessoas dos Estados Unidos ou da Europa, de qualquer outro lugar do mundo, né, querem estudar Brasil, elas também vão ler Darcy Ribeiro, então ele com certeza é um autor fundamental. Tanto que eu recomendo o seguinte para vocês, olha, eu sei, né, vamos ser sinceros, nem todos vocês leem todos os textos para sociologia e filosofia. Se vocês precisarem escolher um dos textos para ler, eu recomendo, leiam o texto todo do Darcy Ribeiro. São 100 e poucas páginas, no resumo que eu preparei para vocês eu reduzi ali em algumas, acho que são 14 ou 15 páginas, então é a redução, né, é um trecho bem pequeno em relação ao texto original, mas por que eu digo para vocês que leiam? Primeiro de tudo porque é um trecho, né, nesse caso uma obra muito gostosa de ler. Darcy Ribeiro escreve de uma forma quase literária, embora tenha ali alguns termos que alguns ele mesmo inventa e adapta para caber, mas é um livro muito bom de se ler, é uma obra importante para a compreensão de Brasil, então não é só importante para o vestibular, ela é importante para a vida de vocês, né? E é isso também, para a gente compreender melhor o Brasil em que nós vivemos. Essa versão que a UFPR trouxe, inclusive, é a versão editada ali na década de 1990. Darcy morre em 97, decorrente de um câncer, e essa reedição do Povo Brasileiro é bem no fim da vida dele já, quando ele está no auge da sua maturidade intelectual, quando ele está ali no auge do seu conhecimento também, então ele vale muito a pena. Não só trecho que a UFPR selecionou, mas o livro como um todo. Então depois que vocês passarem no vestibular, quando vocês eu queria alguma coisa para ler agora para descansar, vão ler O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, que eu garanto a vocês que vocês não vão perder assim, ó, nenhum minuto da vida de vocês. Então, gente, o Darcy Ribeiro, como eu falei para vocês, ele divide, né, esse capítulo em subcapítulos. O primeiro ele chama de Aventura e Rotina, onde ele fala principalmente sobre as questões relacionadas aos conflitos que envolvem a história brasileira, né? Ele já começa dizendo assim, olha, o Brasil é geralmente associado à ideia de cordialidade e gentileza, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber que ao longo de toda a nossa história, e quando eu coloco toda a nossa história é a partir dos 1500, claro, né, nós temos conflitos de diversas ordens, né? Conflito de tudo que é tipo, tá? Nós vamos ter conflitos étnicos, conflitos sociais, conflitos econômicos, conflitos religiosos, conflitos raciais, né? Então não dá para analisar a história brasileira somente sobre um prisma, né? Não é só uma luta de classes, tá? Não é só o oprimido e o opressor. Tem isso? Claro que tem.
mas tem outras subcamadas nisso tudo, né? E é isso que o Darcy Ribeiro está trazendo pra gente. Ele vai usar, por exemplo, já começa lá trazendo, por exemplo, a cabanagem. Na cabanagem, nós temos, claro, questões interraciais, de brancos contra os caboclos, né? Questões econômicas também, mas é no fundo, um conflito interétnico, ele vai dizer. Porque você tinha uma etnia que buscava o quê? Buscava impor a sua imagem étnica à sociedade. Assim como o Quilombo dos Palmares, né? A destruição do Quilombo dos Palmares. Tem um componente racial muito forte nisso tudo. Canudos, né? Ele vai falar depois lá do Arraial de Canudos. Olha, em Canudos nós temos problemas interraciais, nós temos problemas de classe social, mas tem um componente religioso muito forte também. Aí o Darcy Ribeiro nos diz o seguinte, olha, essas guerras, claro, elas têm vários componentes, têm vários motivos, mas de uma certa forma, todas elas refletem o processo de formação do nosso povo. E que foi um processo, por si só também, bastante conflituoso, né? Nós vamos ver que lá, mesmo na colônia, nós temos indígenas, negros e brancos que convivem entre si, mas convivem de uma forma conflituosa, né? Nós não podemos ter em momento algum a ideia de que houve paz, né? Pacificação entre essas etnias. Não. As movimentações, os contatos sempre foram na base da porrada, sempre foram de uma forma muito violenta. Ele inclusive nos lembra, né, que até mesmo antes da chegada dos portugueses, os próprios indígenas também viviam em conflitos, né? Nós não podemos construir aqui a ideia de que o Brasil, ou o território que seria o Brasil, era um paraíso, com todos os indígenas vivendo em paz, que havia uma unidade entre os indígenas. Não, nós temos aqui diversos povos que também tinham conflitos entre si. A grande diferença de quando chega o branco português é o quê? É que esse conflito ele vai se tornar, como o próprio Darcy Ribeiro nos diz, irreconciliável. Porque antes, entre os indígenas, claro, você tinha conflitos, mas você tinha paz também. Você podia ter momentos de paz, alianças. Com o português não vai ter paz e aliança. Ele vai ser um inimigo constante. Tanto que ele usa um termo muito interessante, né? Que esses conflitos daí interétnicos, que envolvem o branco, o indígena, o africano, eles são conflitos que estão relacionados àquilo que ele chama, anotem aí, sucessão ecológica do território. Por que sucessão ecológica? Por que ele usa esse termo? Porque ele vai dizer que a população originária, né, os indígenas e os invasores lutam pela manutenção ou pela implantação de um outro tipo de economia e sociedade. Porque antes, se os indígenas lutavam entre si, claro, é uma luta territorial, ou o que quer que seja, mas não era para impor novas formas econômicas ou sociais. O português vem para impor novas formas. E quando ele vai impor novas formas, o indígena já não tem mais espaço nelas. Isso que é importante a gente entender, por isso que esses conflitos interétnicos, eles são tão complicados na questão da construção da história brasileira. E ele pontua, claro, né, que esses conflitos são extremamente desiguais, porque de um lado nós temos então as sociedades tribais, indígenas, esse termo é dele, né, as sociedades tribais, do outro lado toda uma estrutura estatal, né, uma máquina de estado, é a coroa portuguesa que vem então para assentar o domínio sobre esses territórios. E claro que os conflitos vão existir entre os próprios invasores também, né, nós não podemos esquecer que os colonos portugueses muitas vezes vão entrar em conflito direto com os jesuítas para tentar aprisionar os indígenas que viviam nas missões, ou até mesmo para pegar as propriedades jesuíticas, que eram muitas e imensas aqui na região. Além dos conflitos interétnicos, o Darcy Ribeiro também nos lembra do quê? Os conhecidos conflitos raciais, né? Então, onde as três raças, aí, as três matizes, como ele coloca também, vão se enfrentar. Inclusive, indígenas, africanos e portugueses, eles tinham muito preconceito em relação um ao outro. Não é nem mesmo uma coisa que a gente veja assim, uma unidade entre indígenas e negros contra os portugueses. Não existia essa unidade. Depois, né, um pouco mais tarde, ali, das primeiras décadas de domínio, a gente vai ver também que surge a figura do brasileiro, como ele chama. Tá? O brasileiro é quem para Darcy Ribeiro? O brasileiro, ele já é fruto da relação entre os portugueses e os indígenas. Então você vai formando ali um novo ser, como ele mesmo diz, né? Você forma uma nova etnia
que não é portuguesa e que também não é indígena. Depois, a partir de 1530, 1540, 1550, com a entrada do africano, é fruto da relação também do português com o africano, do indígena com o africano e assim por diante. Porque mesmo o africano que chega no Brasil, ele também vai se transformar num novo ser. Porque como são trazidos africanos de diferentes regiões da África, eles não necessariamente também têm uma unidade cultural. A unidade cultural do negro brasileiro vai ser algo inédito também. Quando eles se organizam, por exemplo, nos quilombos, quando eles se organizam com formas de resistência, é muito interessante por quê? Porque eles não vão fazer isso na língua mãe da África, eles vão fazer isso em português. Aí, gente, tem um outro ponto importante que o Darcy Ribeiro traz, como o processo formador do Brasil, que são os 4 grandes empreendimentos da história brasileira, principalmente do período colonial, né, mas que se reflete nos dias de hoje. São 4 empreendimentos com um se sobrepondo a todos eles. O primeiro empreendimento é a empresa escravista, como ele chama. Seja a produção do açúcar, seja a mineração do ouro, tudo isso vai ser baseado no trabalho escravo africano. Só que vejam, a questão do empreendimento escravista que ele está falando é o quê? É a questão de trazer os escravos, né? Esse empreendimento feito então pelos portugueses. Importante a gente lembrar que a escravidão, ela não acontece no Brasil, a escravidão africana, né? Ela não acontece no Brasil somente porque aqui não tinha mão de obra. Não, mão de obra tinha. Assim como os espanhóis, por exemplo, fizeram, eles escravizaram os indígenas em seu território. Aqui não, aqui eles vão trazer os africanos. Por quê? Porque se abre uma nova possibilidade de comércio, que inclusive vai ser um dos maiores comércios do mundo nos séculos 16, 17 e 18, que é a captura, né, a compra de escravos na África e a venda deles no continente americano. Então esse é o primeiro grande empreendimento. O segundo empreendimento vem das missões jesuíticas. Então as missões jesuíticas, elas vão fazer o quê? Elas vão pegar o indígena, não como escravo, isso é importante lembrar, né, os indígenas eles não são escravizados, mas vão produzir grandes riquezas, os jesuítas vão ser muito ricos, né, em cima da exploração da mão de obra indígena, junto com o processo, claro, de fazer o quê? Da proteção do indígena em relação aos colonos, da aculturação indígena e assim por diante. O terceiro empreendimento formador do Brasil, que claro, tinha uma margem de lucro muito menor, que não era uma fonte de enriquecimento, mas era o quê? Tinha um alcance social muito maior, era a produção de gêneros de subsistência. Então lá, desde a produção de farinha de mandioca, as pequenas roças de comida, a pecuária também entra aqui. Isso vai ser bastante importante. Só que assim, ó, dentro desse empreendimento existem diferentes formas da exploração da mão de obra, desde a escravidão até a parceria, a escravidão indígena, às vezes disfarçada, às vezes direta. Só que vejam, o alcance social disso vai ser grande, por quê? Porque forma uma grande massa de trabalhadores que não são escravos, também não estão, vamos dizer assim, subordinados diretamente a ninguém, mas que tem um impacto social muito profundo. Por quê? Porque vão formando vilas, cidades, interações sociais, principalmente com quem? Com os mestiços desse Brasil tão misturado. Você vai ter ali o quê? Você vai ter esses novos brasileiros que não são nem indígenas, nem africanos, nem portugueses, mas que encontram então uma forma de sobrevivência a partir de uma forma de exploração econômica. E aí acima disso tudo, dominando isso tudo, né, o que nós temos? Nós temos o quarto empreendimento, que é o controle burocrático de tudo. E aí tá o pessoal que ganha dinheiro de verdade. São os responsáveis pela importação e exportação do açúcar, do ouro, de escravos, os que controlam os portos, são os grandes bispos, são lá os doutores, advogados que cuidam da questão da lei. Então isso tudo paira sobre essas outras 3 formas. E quando eu digo paira, eu digo econômica e socialmente e mesmo politicamente, controlando essas outras 3 de forma direta ou indireta, depende de cada caso. E aí, nesse topo, né, da pirâmide, ali esses caras que controlavam tudo, ali você encontra majoritariamente brancos, portugueses ou brasileiros, mas eram aqueles que eram chamados de honrados dignatários, que inclusive, na visão deles, eles que estavam realizando a grande missão do homem branco de ser civilizador e cristianizador dessa massa de trabalhadores que tem aqui, que era essa massa indígena, negra e principalmente a massa mestiça. Então essas grandes formas, né, de comércio, cada uma vai ter sua particularidade. Então vejam, você tem a escravidão,
desafricanizando os africanos, você tem as missões destribalizando os indígenas, e você tem também a própria questão ali do latifúndio e assim por diante, trazendo o homem branco para conviver aqui, e acaba, como o próprio Darcy Ribeiro diz, né, deseuropeizando os brancos, formando aquilo que nós entendemos como Brasil. Então não são apenas relações culturais, são também relações econômicas. Vejam, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, nós não podemos enxergar de forma separada a questão cultural da questão econômica. É esse mesmo desafio que a professora Nancy Fraser vai trazer lá no texto de filosofia desse módulo, com a redistribuição e reconhecimento. Hoje em dia, vejam quantos paralelos que nós podemos traçar entre esses dois textos, né? Hoje em dia, também se faz cada vez mais necessário olharmos conjuntamente economia e cultura. Porque se hoje nós queremos melhorar a vida de minorias excluídas socialmente, nós precisamos desconstruir e reconstruir estruturas econômicas que as insiram também economicamente e não apenas como forma de identidade. Então aquilo que a professora Fraser vê hoje como problema, o Darcy Ribeiro está mostrando no Brasil a origem disso. Tanto que por isso o Darcy Ribeiro, ele vai terminar essa primeira parte, né, da obra dele aí selecionada, dizendo o seguinte: como o povo massa brasileiro, ele sempre foi explorado, ele sempre se formou como um povo para os outros e não para si. Tanto que essa é uma das grandes características do Brasil, uma das grandes características econômicas do Brasil até hoje. O Brasil, ele é sempre economia para os outros, de fornecedor de matérias-primas, de fornecedor de commodities, mas ele não é uma economia para si. E aí com isso, gente, eu também fecho a nossa primeira aula, para não ficar muito comprida, né, aquilo que eu falei para vocês no começo. E aí como exercício, o que eu lanço de sugestão para vocês? Pensar hoje em dia, né, reflexos desses 4 grandes empreendimentos que nós observamos lá no Brasil colonial e que foi trazido pelo Darcy Ribeiro. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês.